Olá pessoal, iniciamos agora mais um vídeo que nós fazemos sempre no domingo, repercutindo aqui no nosso canal a coluna do Marcos Lisboa na Folha de São Paulo. E nesse domingo, dia 3 de maio, ele tem uma coluna, o título da coluna dele é Veneza e o Estado de Direito. Né? É um, É bem interessante a coluna dele, que ele começa com a historinha lá de Veneza e depois a gente vai entender o que é que ele exatamente estava querendo dizer com aquela história que ele está contando. Bom, e nós temos, além do Marcos Lisboa, nós temos a companhia também, aqui agradecer a companhia do Mário Ramos. O Mário é doutor em economia pela USP, foi presidente vários anos do Banco do Pará, foi secretário executivo do Ministério da Integração do governo Temer e o Mário, além de ser consultor, é professor da Universidade Federal do Pará. Mário, muito obrigado aqui na sua presença aqui no nosso canal, né? E vamos começar. Marcos, a sua coluna, você começa, né, como eu falei, você contando uma historinha lá que acontecia nos idos de 1200 em Veneza. E a gente começa a ler e fica sem saber exatamente onde é que você quer chegar. Né? No final, você dá uma pista, né, de tudo aquilo e brilhantemente remete para uma questão é, de governança. Né? Você faz um paralelo àquela época em Veneza e sugere também essa discussão hoje para o Brasil. Né? Eu te pergunto, o que é que aquela experiência, né, aquele momento histórico em Veneza pode nos ajudar, né, para entender hoje o que o Brasil passa, principalmente quando você alerta para a questão da governança. Né? Muito obrigado, Flávio. Bom dia. Mário, às vezes tento da coluna, né? A coluna de domingo, então trazer alguma coisa um pouco mais divertida para tratar dos temas do cotidiano. Nesse caso, a história de Veneza é uma história muito singular, quer dizer, é uma cidade improvável, né? É uma laguna com pequenas ilhotas que acabou sendo ocupada por sucessivas invasões no fim do Império Romano e acabaram se mudando para um lugar meio inóspito que virou a Veneza moderna, que ao contrário do resto da Europa vivia de comércio e pescaria e sal, né? No começo o comércio de sal, e acaba se tornando uma imensa potência marítima. Né? E o que é surpreendente nessa fase é que Veneza acaba conseguindo uma série de terras espalhadas, 3/8 do Império Bizantino, uma parte da costa da Grécia, já tinha um pedaço da Croácia, várias ilhas importantes, é, no, ao fim da quarta, durante a quarta cruzada. E, e Veneza recusa essa oferta. Né? Ela quer continuar comércio, essa coisa de ocupar outros países, outras terras, nem sempre é simples, com frequência é muito custoso. Né? E o que é surpreendente da história desse processo é que a evolução da governança da cidade de Veneza. Ao contrário do mundo feudal da época, Veneza é uma sociedade relativamente desiguais naquele período. O Doge, né, o líder da cidade, é escolhido, né, direto ou indiretamente pela parte da população. Né? Quando tentam se tornar suas famílias, os seus filhos sucessores, né, criar uma tradição hereditária, a sociedade com frequência se revolta e não deixa. Né? E mais ainda, ao longo dos séculos XI, XII, XIII, Veneza vai sofisticando a sua governança, criação de conselhos, né? Uma câmara maior, uma câmara menor, quem pode nomear juiz, quem pode nomear jurário. E o mais interessante é que o líder, o Dodge, desse período que eu descrevo na coluna, né, ele é eleito, reza a lenda, com 85 anos, comanda a vitória de Veneza aos 97 anos, né, liderando cego, né, na proa do navio. E o mais interessante, no segundo livro que eu cito, está transcrito o juramento de posse dele. E é um juramento que reflete essa governança. A maior parte do juramento é dizendo tudo que ele não pode fazer. Eu não posso tomar decisão sobre isso, eu não posso tomar decisão sobre aquilo. Aqui é o conselho que aprova, aqui a população tem que referendar. Quer dizer, todo o sistema
de poder compartilhado e checks and balances que caracterizava a Veneza daquela época, né? E apesar de tudo isso, que dá uma aparência de paralisia, de incapacidade de tomar decisão, a gestão desse Dodge, Enrico Dondolo, faz uma quantidade de reformas impressionante, né? A codificação das leis civis e criminais, a reforma do sistema monetário e por aí vai. Então é uma história surpreendente que contrasta muito com o Brasil que nós estamos hoje, que é um Brasil em que a governança do setor público anda muito atrapalhada. Pois é, mas é uma sociedade, ô Mário, você está falando de 800 anos atrás, né, Marcos? 800 anos atrás, você já tinha instrumentos institucionais que tornou Veneza muito mais, uma cidade muito mais dinâmica. E Mari hoje, né, o que, é que a gente trazendo isso, você lê o artigo do Marcos, eu sei, trazendo isso para o presente, como é que você faz esse paralelo, né, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né, em termos de governança nesse primeiro momento. Né? Como sempre, os artigos do Marcos são muito instigantes, né? Você começa lendo, você sabe que tem alguma surpresa, que você vai e se prepara para um grande final e alguma grande mensagem, né? E a grande mensagem do artigo do Marcos é que você consegue um arranjo, né? Claro, você tem conflitos no período, mas você consegue chegar a um arranjo institucional. Para um Brasil de hoje, agora, interessante, Veneza, apesar disso, não consegue contaminar a Itália unificada depois, ela não consegue. Quando se começa o processo de unificação é muito conflituoso e você acaba gerando, por exemplo, Mussolini, etc. e tal. E a Itália, não, por alguma razão, essa pequena cidade-estado ainda de uma coisa não unificada, não consegue passar esses arranjos institucionais. O que mostra a dificuldade de você ter equilíbrio disso. Quando a gente olha isso para o Brasil, por exemplo, no Brasil de hoje, a gente verifica que nós não temos arranjo institucional, vamos chamar assim, para proteger a coisa pública. Né? Coisa pública é coisa nossa. Nós não temos arranjo. Né? Uma lei que, depois da Constituição, a nossa lei mais importante talvez seja a Lei 4320, a que regulamenta, digamos assim, o uso das finanças públicas, a lei de responsabilidade fiscal, todas as leis que dão as normas que regem o nosso sistema de interesse público, a fazenda pública, né? Elas são sempre... O Mário, mas o Mário e Marcos aqui, nós relativamente, o governo Fernando Henrique, os dois governos Fernando Henrique e os dois governos Lula, apesar de todos os problemas que tivemos, as instituições funcionavam, né? E isso não era uma questão tão grave como é hoje, principalmente nos últimos anos. O que aconteceu no Brasil, Marcos, nos últimos anos, que levou a nossa sociedade a essas questões, a disputa entre poderes? Isso reflete também na governança em si do governo, e isso tem um efeito gigantesco na nossa economia, né? Por que pioramos, Marcos? Olha, eu acho que primeiro as nossas instituições do Brasil sempre tiveram um certo grau de fragilidade. Acho que o governo Fernando Henrique foi a grande exceção de muito respeito às regras institucionais, de uma tentativa de muito respeito às regras institucionais. Já no primeiro Lula, nós assistimos o enfraquecimento das agências reguladoras, por exemplo. Tá? Quer dizer, na boa governança da coisa pública, você faz uma divisão entre os poderes. Né? Desde a coisa mais elementar, o legislativo faz as leis, na Casa do Povo, o judiciário garante o cumprimento das leis, e o poder executivo é o único poder hierárquico responsável pela execução da política pública, tem a visão do todo, né? Até coisas mais sutis. Né? Você tem contratos de muito longo prazo, então você precisa de agências reguladoras para setores de infraestrutura, por exemplo, para garantir o cumprimento desses contratos, para evitar que interesses de curto prazo acabem tendo prejuízo de longo prazo. No caso do Banco Central, o confronto não é entre juros e emprego, né? Esse confronto não trivial hoje, mas é entre emprego hoje e emprego amanhã. Tentar manter muito emprego hoje, além do que a economia é capaz de suportar, pode levar a mais inflação e a mais desemprego amanhã.
então você tem que ter uma estrutura mais sofisticada de avaliação da política pública, de gestão da política pública, claro, com a orientação sendo dada pelo poder eleito, mas um modelo diferente de gestão e execução do que os demais países têm, ao contrário do Brasil, formalmente, né? Mas isso começa, quer dizer, você tem o enfraquecimento das agências reguladoras, no primeiro Lula que já começa, você começa já em meados da década de 2000, uma série de decisões do judiciário questionando as atribuições, as decisões dos gestores públicos dentro das suas alçadas, quer dizer, essa nossa lei complexa, com muitos conceitos abstratos, mal definidos, acaba permitindo, então, a Anvisa tem a tabela de medicamentos, alguém fala, não, veja bem, no meu caso tem uma coisa aqui experimental que é muito cara, mas veja bem a minha saúde, é meu direito, e aí o judiciário dá, só que isso acaba implicando em perda de direitos para os demais, dada a escassez de recursos, né? Quer dizer, uma série de começou uma onda frequente de decisões liminares, medidas legais, né, que foram exatamente na contramão dessa governança. O judiciário interferindo nas alçadas do poder executivo, discutindo nomeação para cargo A, para cargo B, né, e virou um pouco esse descontrole que a gente tem assistido nos últimos tempos. Ô Mário, fica à vontade aí de entrar no debate junto com o Marcos. Você que teve como secretário executivo do Ministério da Integração, ou seja, você tem experiência na gestão pública, especialmente na União, né? O que é que você acha que piorou no Brasil, né? Pegando carona aí do que o Marcos acabou de comentar, o que é que piorou na nossa institucionalidade e também o efeito disso na própria gestão pública, né? Tem um efeito histórico que a gente traz, que traz uma carga histórica de Seis Marias, certo? De compadrio na gestão da coisa pública. A gente nasceu das Seis Marias. Isso continua até hoje. Significa que o corporativismo, por exemplo, essa é uma coisa que eu acho que não foi muito bem enfrentada no governo do Fernando Henrique Cardoso. Embora reconheça que pessoalmente ele não tenha sido um gestor de estímulo, mas ao corporativismo, mas também esse não era o grande problema dele. Quando você tem o Plano Real, você tem ainda a questão do resíduo de inflação, mas você começa a se preocupar pela primeira vez, certo, em desenhar as instituições monetárias e as instituições fiscais, que são as duas âncoras de um capitalismo desenvolvido. Mas não se preocupa tanto com a questão de desigualdade. Então, se derrotamos a inflação, a questão de base, mais do que desigualdade, também a questão de pobreza, ela não era uma preocupação na cara, digamos assim, que vem a público. Começa no Fernando Henrique ainda, naquela conversa com o Banco Mundial, a questão do Bolsa Família, mas isso não virou uma grande bandeira. Isso vira uma bandeira no governo do Lula I, e depois isso vira um instrumento político também no Lula II, na Dilma, e aí vai. Mas o primeiro desenho de regime monetário, por exemplo, ainda é com Armin Fraga, certo? Que começa, que é o regime de meta de inflação, a Fernando Henrique Cardoso, mas e também em primeira tentativa de desenho, que acontece com o Fernando Henrique Cardoso, ainda é a lei de responsabilidade fiscal, que era uma preocupação que se alastrou no leste europeu, né? Você vê bem isso quando cai o muro de Berlim, né? E quando você começa a haver um pavor de que aqueles países do leste europeu entrassem em inflação. Então você começa toda a tentativa de leis e de você discutir se é teto, se é regime, se você vai controlar gasto, se você tem uma enorme discussão. Vocês devem lembrar que na época de 89, o Helmut Kohl queria que o Banco Central financiasse toda a integração. Há um debate público entre o Helmut Kohl, como primeiro-ministro, e o presidente do Banco Central. E como a Alemanha tinha sofrido historicamente um problema sério de hiperinflação, a popularidade do presidente do Banco Central, a reputação, ainda fica na literatura econômica, o modelo de gestão do Banco Central é o reputation. Bote um cara de boa reputação. Como o Banco Central gozava dessa reputação, certo? O Kohl perde a guerra, perde essa disputa. E aí o que acontece? O financiamento se encontra um outro arranjo para fazer o financiamento. Aqui no Brasil, isso não aconteceu. Aqui no Brasil, a força
do sistema corporativista, que vinha da enfermaria, do compadrio, certo? Que entra na casa do público, e o Marco lembrou bem, gera conflito entre os três poderes. Mas, Quando alguém, todo mundo diz, vamos combater a preta, vamos combater. Agora, vamos combater a desigualdade. Aí, mas deixa eu colocar deixa eu colocar um ponto aqui. O Marcos, que é um técnico conhecido de grande qualidade técnica, etc., serviu ao Lula 1, é um governo do PT, tá certo? Então, de alguma forma, houve um reconhecimento, naquela época, num governo de esquerda, com uma pessoa até dita por alguns como mais liberal, né? E aí o Marco me desculpe da brincadeira que eu vou fazer, mas em 2018 supunha-se, falava-se, que caso o Fernando Haddad ganhasse a eleição no segundo turno, o Marcos poderia contribuir de novo com o governo do PT. Ou seja, o reconhecimento técnico, ele tem, em algum momento, né, o seu peso. E isso num governo de esquerda. Será que perdemos hoje o reconhecimento técnico, Marco, como uma grande estratégia, uma estratégia importante da técnica ter sua voz dentro de um governo? Eu acho que, em primeiro lugar, vamos esclarecer, quer dizer, acho que muita especulação e claramente, na última eleição, infundadas. Não havia a menor possibilidade, né, disso. Acho que as pessoas especulam muito e com frequência. Né? Acho que 2003 foi um caso muito particular, uma situação muito particular. O país estava numa crise grave de credibilidade, de confiança. Acho que bateu o receio de algumas ideias estranhas serem implementadas e agravar, e aí optou-se por bastante conservadorismo na política econômica. Então é um caso muito específico. Agora, voltando ao tema da conversa, né, a gente assistiu, além dessa crescente judicialização de intervenção em contratos, decisões nas intervenções de gestores públicos, que começa muito fortemente aí nos anos 2000 e vem aumentando, né? A gente assiste também intervenções em contratos de longo prazo, a dificuldade dos projetos de investimento, né? Isso tem tido consequências muito ruins para o país. Os servidores públicos se sentem ameaçados de verem suas decisões judicializadas, de tomarem ações criminais, né? O investimento de longo prazo em infraestrutura não acontece no Brasil como deveria acontecer. O Brasil está ficando para trás, o Brasil está empobrecendo. Por quê? Porque é muito incerto. Você começa um projeto de investimento de longo prazo, você não sabe se o contrato vai valer ou não vai valer, qual é o regime tributário, quais são as contrapartidas, vai ter uma ação daqui de indenização, dali. Essa incerteza impede o investimento e torna o país mais pobre. A gente assistiu às intervenções aí no setor de energia elétrica, por exemplo, há alguns anos, que prometeram baixar o custo de energia, expandir a oferta, ou a intervenção no setor de óleo e gás, que prometeu transformar a Petrobras na maior empresa, uma das maiores empresas do mundo, e fortalecer o setor no Brasil, e quase quebrou a empresa, né? Mas não para por aí, né? A gente tem assistido às intervenções do judiciário e nomeações do executivo, quando todas as leis estão sendo respeitadas, né? E até em projetos de lei recentes que estão sendo discutidos agora, né? Como, por exemplo, o Banco Central poder comprar títulos da dívida pública no mercado secundário, que é uma atribuição do Tesouro. Então vamos ter dois órgãos do governo podendo fazer a mesma coisa, né, no mesmo mercado, né? Ou do Banco Central poder comprar debêntures e entrar no mercado de crédito privado, que em princípio o Brasil tem instrumentos para isso, tem o BNDES, tem outros instrumentos. Quer dizer, por que essa dupla atribuição a dois poderes realizar a mesma coisa? Então, o que a gente tem assistido a essas intervenções cruzadas dos poderes, que gera muita incerteza, muita insegurança, muita judicialização no país. Isso dificulta o investimento, dificulta o crescimento, gera esse imenso contencioso. E, crescentemente, essas atribuições, até dentro do executivo, duas agências de governo para fazer a mesma coisa. Não caminhamos por uma solução do problema, e sim para um agravamento. Mário, no artigo do Marx, ele, repetindo o título, é Veneza e o Estado de Direito, né? Ou seja, há um grande comprometimento ou fragilidade do nosso Estado de Direito, que é o que o Marx está falando, está repercutindo, né, em contratos, em relações entre instituições, etc. Como é que se pode fortalecer
essas relações? Como é que pode ou tornar mais previsível, mais estável essas relações que ajuda, evidentemente, o ambiente econômico, né? Eu acho que o Estado de Direito, ele brota, estou muito influenciado pelo Law, Legislation and Liberty, do Hayek, que é um livro extremamente importante, sobretudo a parte inicial, onde ele discute a ordem espontânea que brota. No caso de Veneza, ela brota espontaneamente. E depois vai ter problemas com a unificação na Itália, da mesma forma que aconteceu com a unificação da Prússia na Alemanha e também na reunificação da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental. No caso do Brasil, eu tendo a acreditar muito numa frase do Tancredo Neves, né? Generais não fazem revolução. Quem faz revolução são os empresários. Ou seja, se você não tiver uma ordem econômica, se o Brasil não sair da pandemia, nós estamos falando um pouco da parte histórica, mas agora o momento concreto, você quebrou as duas pernas da economia. Você quebrou a oferta e você quebrou a demanda. Então, nesse momento, tem que ter estratégia e operação, aquele artigo famoso do Milton Friedman. Você tem que ter um comando. Eu acho que o comando tem que respeitar as finanças públicas e nós temos que ter uma maneira institucional de inserir o Banco Central nisso aí. A exemplo do que fizemos, o que foi feito nos Estados Unidos, foi feito no Banco Central da Europa, foi feito no Banco da Inglaterra, foi feito no Banco do Japão. O problema que tem, está ressaltado no artigo do Samuel de Domingo, é que no arranjo institucional que você tem agora, você não consegue fazer isso porque você tem um problema técnico. Agora, por quê? Porque na questão da independência do Banco Central, nós estamos também entrando na parte da operacionalidade técnica do Banco Central. Por exemplo, a questão de remuneração de excesso de reserva deixou para ser discutido na independência jurídica dada ao Banco Central, não na independência implícita dada ao Banco Central. Quando isso poderia ter sido feito na emenda 10, que ainda está em discussão. Na emenda 10, por exemplo, se colocou o Banco Central somente operando no mercado secundário. Então, eu quero dizer o seguinte, sem entrar em detalhes técnicos, que se dê o desiderato social que se quer. O Banco Central é um banco que tem que operar sob mandato. O mandato dele coloca a questão de inflação e desemprego. Ok. Mas na questão de pandemia, é economia de guerra. Na economia de guerra, é o príncipe que comanda. Acontece que o nosso príncipe, ele está instável emocionalmente. Nosso príncipe está desgastando, contribui para o desgaste das instituições e também os príncipes menores, os marqueses, os governadores, também estão nessa guerra. Aí você tem uma guerra geral dentro dos executivos, você tem uma pandemia e o que poderia ser um instrumento ágil, que é o Banco Central, poder ser Banco Central, emprestador de última instância, poder ser o market maker, poder ser o dealer, poder ser o banco comercial, que é como está acontecendo nos outros locais do mundo. No Brasil não pode, porque não se tem o desenho institucional que possibilite essa abertura de uma economia de guerra. O Marcos, dá para pensar fora dessa maneira. Entendi. O Marcos, para a gente já ir finalizando, eu vou pegar o ponto do Mário, que ele trata a questão da pandemia. O ministro da Saúde foi demitido em plena pandemia e pelos noticiários ele não estava fazendo um mau trabalho. Então isso é um problema de governança, né? Como evitar ou minimizar essas questões de forma que a técnica ela tem sempre que ter, vamos dizer, tem que ser respeitada e precisa ser ouvida nas decisões públicas, ou seja, a política é importante, mas a técnica, especialmente num momento muito grave como esse, ele tem que ter a sua importância, mas parece que está longe disso ainda, né? Não, é primeiro demitir o ministro. O ministro é um cargo de confiança do presidente. O presidente tem todo o direito de trocar os ministros na hora que desejar. Né? O que eu acho que está faltando aqui, e temos que entender um pouco qual é o papel da técnica e o papel da política. Quer dizer, o papel da técnica é fazer as contas e dar os riscos, né? Dizer as restrições, falar sobre as consequências. Né? Às vezes tem muitas consequências inesperadas. O papel da política é tomar decisão, é enfrentar os dilemas. Quando eu falo de governança, eu estou falando de alguns temas um pouco diferentes. Quer dizer, primeiro, você tem que, numa sociedade complexa, numa sociedade
né, como a brasileira, a tomar decisões que muitas vezes têm implicações inesperadas. As políticas públicas podem ter efeitos colaterais. Você pode fazer uma intervenção no mercado de crédito achando que está ajudando pessoas que precisam, isso aconteceu muito no Brasil na última década e meia, e você tem como consequência fechar mercados e impedir que novas famílias tenham acesso a crédito. E isso também aconteceu. Por vezes, intervenções bem intencionadas acabam tendo efeitos desastrosos sobre o país. O Brasil não é um país que cresce menos que os emergentes, que o país rico há tanto que os países ricos há tanto tempo, há tantas décadas, à toa. Né? Diversas das nossas intervenções foram feitas de maneira voluntariosa, sem se saber dos seus impactos indiretos. Eu acho que num momento como esse, de crise, né, isso não deveria ser uma licença para decisões mais voluntariosas assim. Aí que a governança é mais relevante. Né? Como é que se avalia o impacto? Como é que se consolida o conjunto das medidas que estão sendo tomadas? Como é que se sabe se as medidas vão ter o impacto desejado? Isso requeriria uma governança dentro do Poder Executivo, né, para municiar os governantes com os dados técnicos, as informações, e a sociedade também. Então, quantos respiradores existem, quantos são necessários, onde tem problema de mais doença, menos doença, como é que vai se dar o funcionamento dessa política, assim como ajudar a nortear as decisões do legislativo. Quais são os parâmetros para discussão, o que deve ser discutido agora, o que deve ser deixado para mais, qual é o impacto conjunto das medidas que já foram tomadas. Alguém tem noção de quanto que a gente está fazendo para aumentar os gastos permanentes do país? O quanto que os gastos obrigatórios vão aumentar no país, por exemplo? Né? Quanto que já foi tomado de medidas temporárias? Quais são os impactos que estão sendo dados? Nós não estamos fazendo isso. E o que é para piorar, quer dizer, a transparência das informações, em muitos casos, ela foi muito piorada por interesses corporativos nos últimos anos. Né? Vou citar um exemplo simples, quer dizer, a questão da remuneração de vários servidores dos governos estaduais. Né? Você tem um teto constitucional do salário. Né? Deveria ser o salário do ministro Supremo, do presidente da República. E você assistiu a essa proliferação de pequenas medidas, auxílios disso, auxílios daquilo, que são remuneração, que não são contrapartidas de despesas, são remuneração e deveriam ser tributadas, e deveriam se subordinar ao teto constitucional. Né? Mas não, cria-se isso, e criam-se mecanismos para evitar a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, na questão do gasto com o pessoal. Quer dizer, todos esses pequenos arranjos para evitar cumprimento da lei, para dizer, veja bem, não é bem assim, a regra aqui é diferente, vamos dar um jeitinho aqui, isso tem fragilizado imensamente as instituições no Brasil e tem resultado na nossa reação muito confusa, atrapalhada e, temo dizer, desastrada nesta crise. Ok. Mário, 2 minutos aí, Mário, para a gente, a mensagem final, depois eu passo para o Marcos. Queria que você desse a sua mensagem final importante, o que a gente aprende sobre governança. Né? É importante não confundir, não desqualificar o uso por conta do abuso, certo? Nós temos que ser eficientes com transparência. Vou dar um exemplo, um debate no Brasil que está tendo agora nos jornais sobre a questão do financiamento pelo Banco Central. De novo, eu insisto nesse ponto. Essa é a minha mensagem final. O Banco Central precisa entrar na guerra. Nós estamos numa guerra sem o Banco Central. Qual é o problema? O problema é se falar a curva de juros. Vai empinar a curva de juros, está empinando a curva de juros. Porque vai haver emissão monetária. Gente, nós estamos fazendo afrouxamento quantitativo, que o Ben Bernanke chamava desde o início, chamou de afrouxamento creditício. Ou seja, está havendo emissão. Então, por coerência, eu não posso ser a favor da questão do programa que o Banco Central está apresentando, dizer que ele foi rápido, e ao mesmo tempo dizer que ele não pode financiar o Estado, porque ele vai ter que remunerar na reserva. Porque a emissão monetária já vai acontecer no uso do afrouxamento quantitativo, do quantitative easing. Aí vem um problema, você não tem a transparência, concordo plenamente com o Marcos. Se você acessar o balanço do Banco Central, toda terça-feira você sabe o balanço do Banco Central. Ele saiu de uma posição, no final de 2008, de 800 bilhões de dólares, para chegar a 4,5 trilhões de dólares hoje. Isso foi tudo emissão monetária. E teve um resíduo inflacionário de 2%. Eu ficaria feliz se depois de todo, no meio dessa pandemia, nosso resultado fosse uma inflação de 2%.
Agora, não tem sentido eu dizer, sou contra a emissão monetária e me calo com relação ao afrouxamento quantitativo. Ou seja, eu desqualifico o uso por conta do abuso, porque ninguém está cobrando a prestação de conta. A mesma coisa acontece com o Tesouro. Graças a Deus, nós temos técnicos eficientíssimos. O secretário do Tesouro Nacional é um mimo para o Brasil. A equipe que está no Banco Central é mimo, é luxo. Agora, o que está empinando a curva de juros é justamente a economia política ruim. E eu falo economia política no sentido lato, o conjunto de valores da sociedade. Certo? Não apenas nos conflitos judiciários, no conjunto de valores que envolve o corporativismo, que o Marco está colocando com toda razão. Eu assino embaixo do texto do Marco. Agora, eu acho que hoje, eu penso no Tancredo, se nós não sairmos disso, o Estado de Direito fica ameaçado. Quem faz a revolução não são os generais, são os empresários. É preciso usar as guerras. Pode ser que o Banco Central não use todo o poder de fogo, mas ele precisa usar algum. Agora não tem sentido eu retirar o poder de fogo dele. Eu digo para ele, entre e ajude. E o Banco Central pode irrigar isso, porque os bancos passam a ser agência do Banco Central. Essa é a grande... É muito mais importante e tem muito menos conflito do que você deixar isso sendo discutido no Congresso. É preciso rever a emenda 10, que ainda está sob tumulto. É preciso conceder esse poder, mas cobrar. É preciso ajudar a liquidez, cobrar dívida de município, cobrar e fazer a cobrança. Essa consolidação fiscal, ela vai ter que ocorrer depois. Se o Banco Central não entrar, nós vamos ter uma dívida enorme, o país não recupera mais disso. Perfeito. O Banco Central entrando vai ter a dívida? Vai. Mas eu posso deixar essa dívida para efeito de capitalização do banco. Essa é a proposta do Howard Galley, minha, que eu gostei muito, e que o último grande reduto contra ele, eu vi a posição do Olivier Blanchard. Blanchard dizia, ainda não é hora do helicóptero monetário. Recentemente, ele, o Jean Pisani-Ferry disseram, não. Ei, gente, sem pânico, do not panic. Esse é o artigo deles. Sem pânico. O Banco Central sabe fazer isso. E diz o seguinte, dá esse poder, controla. Mensagem, não preciso de helicóptero monetário, preciso de drones monetários, drones pequenos que vão fazendo essa irrigação e prestação de contas semanal, como você tem nos outros bancos centrais. A mesma coisa acontece no Banco Central Europeu. Não sei se é terça-feira lá, mas toda terça eu recebo aqui, por custo, porque é a minha área de trabalho, as informações e está lá o balanço do Banco Central. Ok. Mário, obrigado. Mário, Marcos, tenta aí em 2 minutos fechar a sua mensagem final, né, baseado no seu artigo, também comentar aí o que o Mário acabou levantando questões aí importantíssimas e complexas, né? Infelizmente a gente tem que ter um outro vídeo aqui só para discutir essas questões. Já tá, e o Mário já está convidado aqui para participar desse debate, né? Bom, Flávio, vamos lá. Eu acho que o Brasil assiste um pouco essa degradação dos papéis institucionais, e a conivência com esse andar na sombra, como ocorreu na responsabilidade fiscal, nos relatórios emitidos por vários estados, né, a criatividade, a complacência com que nós recebemos as contas públicas, seja do governo federal em 13 e 14, né, seja de muitos governos estaduais, né, em que é uma criatividade que torna muito difícil entender o que está acontecendo com as contas e que acaba permitindo aumento dos gastos não sancionados pela sociedade, né? Ou na contramão do que a sociedade determina na lei, nas eleições. Isso para mim é muito grave. Esse processo de degradação da transparência da prestação de contas para a sociedade, de estados, municípios e do governo federal, como houve no passado, que foi felizmente consertado no governo Temer, né, para mim é extremamente grave. Né? As interferências dos poderes. Né? Você tem, no resto do mundo, você tem o servidor público tem um mandato, e o mandato dele é claro. Né? E se ele age dentro do mandato, não há o que discutir. Você pode discordar do mérito, mas não há o que intervir. Né? No Brasil, não. Nós queremos discutir o mérito da decisão. Então tem um servidor público para tomar uma decisão, tem o outro que discorda, tem um poder X que acha que não é bom, que o melhor é por outro caminho, e começam a interferir na decisão, a tomar ações judiciais, fragilizando o setor público. E muitas vezes ele se vê julgado, acusado, por uma decisão puramente administrativa dentro da alçada que lhe cabe.
Isso leva a essa paralisia da máquina pública. Né? Isso leva ao receio do investimento de longo prazo. Os contratos vão valer, a privatização vai valer, ou vai vir um próximo governador dizer, não, veja bem, não é assim. Né? Ou o contrato não está adequado. Então, essa degradação do ambiente institucional vem preocupando já há bastante tempo. Isso é parte desse risco país que não para de aumentar. E da percepção de que o Brasil não é um país que você deve investir, você deve apostar no longo prazo. A gente vê a quantidade de investimento estrangeiro que desistiu do Brasil nos últimos anos e o que foi acelerado no fim do ano passado, começo desse ano. Empresas indo embora, fundos indo embora, falando, olha, aqui é muito complicado. Ou seja, não tem segurança jurídica, não tem as regras tributárias, a interpretação muda o tempo todo, vocês não sabem direito quanto é que o Estado gasta, e claramente vai ter que ter muito aumento de carga tributária, e a maneira como vocês fazem isso é muito pouco transparente, por vezes com base em interpretações, então é melhor o investimento ir embora. Isso tem acontecido no país, infelizmente. E mais ainda, neste momento, sem a liderança do Executivo para dar baliza e parâmetros claros para a ação do Estado de forma temporária, né? Temporariamente, o que tem que aumentar de gastos necessários para a saúde, para o emprego e para a renda, e deixar o permanente para depois, essa falta de consolidação ter sido feito tem permitido esse mar de liminares, de decisões judiciais, medidas legais, rompendo contratos e fragilizando ainda mais as instituições. Eu temo que se não tiver um acordo entre os poderes e uma arrumação da casa, né, a gente possa sair dessa crise muito mais fragilizados do que entramos e, infelizmente, né, em vez de uma recuperação da economia, podemos iniciar uma longa depressão. Ok. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Até o próximo domingo com um novo artigo do Marcos. E Mário, vamos fazer aqui uma discussão sobre a atual política monetária do governo. Você viu que você tem pontos aí importantíssimos. Eu sei que o Marcos não quis entrar nessa discussão, mas você deixou o gancho aí para outras questões importantíssimas e que tem tudo a ver também com governança, né? Você vê que uma historiazinha, né, Marcos, despretensiosa como essa de Vanessa, você vê por trás disso que tem tantas lições que nós podemos tirar. Então, obrigado, pessoal, até o próximo canal. Obrigado, Mário, obrigado, Marcos. Obrigado, Flávio. E a gente... Bom rever vocês aí. Tá bom, um abraço.